Então, assim, Thiago, agora vamos chegar na próxima candidata, Beth Pavim. Como eu vi a candidatura da Beth Pavim, né? E daí eu quero que você dê todo o seu. Tá. A candidatura da Beth. A Beth sempre contou muito com o nome, o peso dela. Mas algo que a Beth sempre teve no passado, a Beth é uma pessoa que todo mundo fala, a Beth ela tem lá seus 15 mil votos sem sair de casa. Mas ela sempre teve no passado um grupo muito forte trabalhando com ela. A Beth sempre teve pessoas Uhum. que organizavam campanha, que entendiam de povo de rua, entendia de estratégia política, e entendia de articulação política. Eu vou falar. Não, isso que eu quero. Eu vou falar que eu quero que você vê. Então a Beth sempre teve um grupo muito forte político. Sim. Aí o que aconteceu? A Beth, ela sempre manteve ali um entorninho ali de meia dúzia de pessoas que não tem voto. Minha visão. E essas pessoas, sempre que ela era prefeita, mandavam e desmandavam na cidade. Aí nos últimos 2 mandatos dela, ela pegou 2 moleque que não Uhum. sabem nada de política, 2 moleque. E esses moleque achavam que era dono de Colombo. Uhum. E deu no que deu. Daí o que aconteceu? Veio a eleição do Sérgio, a coisa já desandou um pouco, porque ela botou esses moleque para tocar a campanha. Já desanimou, mas o pessoal fez campanha e tal. Aí o que aconteceu? O Helder ganhou a eleição, o Helder virou prefeito. Aquele time, aquele grupo, aquelas pessoas que sempre faziam acontecer com a Beth Uhum. não estavam mais com ela. O que aconteceu? A Beth não chegou nos 20 mil votos. Porque daí ela saiu numa eleição que ela não tinha time. Entendi. Eu vou falar uma coisa aqui de você, dela, e daí no final eu vou falar do Helder. Você, na campanha, quando veio aqui, o seu candidato a prefeito só veio uma vez, não quis vir mais, mas você sempre veio. Quando você vinha aqui, Thiago, você conversava, desligávamos aqui, acabava a programação aqui, a gente desligava o programa e a gente ficava conversando aqui, falando de como Sim. estava a política, a articulação. A gente ficava um tempão aqui conversando sobre a política colombense. Uhum. Cara, a Beth, a última vez que ela veio aqui, na primeira foi parecido, mas na última, a gente estava com uma audiência muito boa, a audiência com os candidatos a prefeito sempre foi muito boa. Ela estava com pressa de ir numa reunião de um que não conseguiu nem ser candidato, que não tinha 50 pessoas. Acabou, desligou a câmera, ela pegou, levantou e foi embora. Aí você espera o quê? Agora eu quero ouvir de você. Tá, eu vou falar os pontos positivos da Beth. Não, falamos de eleição, Aham, né? não, sim. Ponto positivo e o ponto Negativo. negativo. Vamos lá primeiro no ponto positivo. A Beth Pavim, ela significa a única aproximação das famílias tradicionais de Colombo com o povo que não tem sobrenome tradicional. O que aconteceu? A Beth ela quebrou uma barreira, tá? A Beth ela conseguiu aproximar, ela trouxe o centro de Colombo nos bairros. Como assim? Porque a Beth vai lá no Maracanã, ela, ô, Dona Maria, ela vai lá no Osasco, ô, fulano, ciclano. Então ela trouxe ela quebrou essa barreira. Não sei se você consegue me entender Uhum. no que eu quis dizer. Por quê? Não porque o povo de Colombo do centro tenha um preconceito com as demais pessoas do bairro, não. Eles são um pessoal mais reservado. Então a Beth ela conseguiu quebrar esse paradigma, esse negócio de e ela criou essa relação com todo mundo. Então isso é positivo, tá? Outra Povão. Ela era povão. exatamente. Outra coisa, o que que a Beth significou para a política de Colombo? Então vamos lá. Quando você vai construir uma casa, tá? Você tem o pedreiro que faz o bruto, Sim. né? É a fundação, deixa lá no máximo no reboco. Então o bruto de Colombo, a Beta ela fez. Aí Sim. o acabamento para deixar bonito, moderno,
era para ser o Thiago, né? Certo? Mas aí, ó, o Helder vai ganhar uma merchan de graça. Aí o Helder acabou tá fazendo o acabamento, né? Vamos lá, outra coisa. Qual que é a diferença, então, dos grupos que ficaram no poder, tá? Porque como eu não participei, então vou falar olhando de fora. O que acontece? A Beth, ela concentrava tudo nela. Na verdade, ela tinha grupo, mas concentrava tudo nela. A Beth, ela nunca foi de fazer sombra. Ela nunca foi de chegar diferente do atual prefeito, do Helder. O Helder, o que ele faz? Ele pega... Continua na Bet, que daqui a pouco nós vamos entrar no não, Bet. mas é que não tem como comparar. Então ele pega ali o cara que ele acha que está funcionando e dá cargo de secretário e coloca na secretaria se o cara... Porra, ele foi por mérito dele ali e o cara foi levantado da secretária, enfim. Sempre né? um rapaz que eu sempre admirei o trabalho dele e por mérito virou secretário agora. O que a Beth criou? A Beth, ela acabou carimbando as mesmas figurinhas. Entendeu? Sempre foi os mesmos cara. Então, quando ela estava no poder, as outras pessoas que estavam em volta não conseguiam crescer. Então, sempre você via, de repente, um reinado. Beth, Gibe, Aldirley, quem mais que era o secretário ali? Antônio Ricardo. Daí as pessoas acabavam criando um ranço. Os dois moleques. Porque sempre eram as mesmas pessoas. E o que aconteceu? E lembrando, tá, gente, que Helder Lazarotto, Onés Ribeiro, J. Camargo, Zé Vicente, Thiago de Jesus, Sérgio Pinheiro, Ilso Vieira, que está aqui, todo mundo foi cria da Beth na política em Colombo. E veja bem, toda essa turma, cada um seguiu. Ivan, um abraço para Ivan de Colombo. Todo mundo dessa turma. O Ivan também era cria da Beth. Viram o quê? Viram que não tinha oportunidade de mostrar o que tem capacidade de fazer e cada um foi seguir seu rumo, entendeu? Então, assim, talvez se a Beth fosse mais maleável, né, nessa questão, mas eu também não posso deixar de ressaltar que, diferente, por exemplo, a minha opinião, tá? Sim, você... Eu sinto mais sensibilidade na questão de humana na Beth do que no Helder, já, com todo respeito. Não sim, sim. Tua opinião. Porque eu já vi a Beth tirar do bolso várias vezes. Eu lembro que fazia fila de pessoas que eu conhecia que a Beth dava um salarinho e ajudava por mês o cara pagar aluguel, o cara pagar isso. Eu vi. A Beth já me ajudou. Muitos aluguéis que eu paguei da minha casa, quando eu não tinha condições, ela me ajudou também. Uhum. Então, por que eu estou dizendo isso? Não, porque você vai lá, você vai ficar... Não, eu tinha 18, 19 anos de idade. Sim. Eu tenho uma história aqui que uma vez teve uma pessoa muito, muito famosa aqui em Colombo, muito famosa mesmo, no município de Colombo. Eu não quero falar o nome por questão de ética, a pessoa já é falecida, tá? E quando ele era pequeno, ele ia com um envelope na mão até a prefeitura entregava a cartinha para a Beth e a Beth pegava e dava o dinheiro para ele pagar a luz e a água em casa. Uhum. Uma pessoa muito famosa que faleceu, que eu não vou falar o nome. Então eu já vi a Beth, o cara era mais velho que eu. Sim. Mas tem vários relatos disso. Na época que o Tribunal de Contas não ficava em cima de prefeitura, a Beth deu telhado de casa para os outros. A Beth, ela... É um erro. Mas, enfim... Não, né? Mas é um erro, não pode. Sim, mas né? Enfim, a Beth, nessa parte, então... E o erro dali foi o que afundou a eleição da Beth, a carreira da Beth. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei em 96 da política, eu era criancinha de tudo. Tenho quase 30 anos de política. Vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca, na minha vida, conheci, nem governador mais político que a Beth.
Só para quem está acompanhando aqui, a Beth ela chegou num pico tão grande da política que ela chegou a ser cogitada a ser vice-governadora do estado do Paraná. E por que qual que foi o erro da Beth? A Beth ela pegou e conseguiu jogar toda essa oportunidade centralizando a prefeitura, o poder, as secretarias nela e em umas 3, 4 pessoas de confiança dela no máximo. E essas pessoas não deixavam se chegar na Beth e blindava quando você tentava falar com ela. Então ela criava aquele relacionamento, criava aquela expectativa no grupo, criava expectativa em todo mundo que estava em volta dela para fazer a campanha, brigar para correr, mas no final blindavam ela e as pessoas não conseguiam chegar. Então foi isso. Ao contrário do Helder. O Helder Nós já vamos chegar no Helder. Tá. Então foi isso. O erro da Beth foi. Para mim, a Beth ela é a maior política da história desse Colombo, uma das maiores da metropolitana, na minha opinião, tá? Estou falando política, sim, sim. Tá? Uma das maiores da metropolitana. Eu já cheguei em evento que estava chegando o governador, a Beth e os outros prefeitos, a Beth se destacava em todos. Em todos em volta, a Beth se destacava. A Beth, o erro dela foi querer não fazer sucessor, centralizar o poder em 3, 4 famílias lá do centro de Colombo. Ela não deixou chegar para o lado de cá. E por isso que agora ela amarga, infelizmente, a vitória do seu maior adversário político, que é o Helder Lazarotto, que é cria dela. Foi secretário de saúde dela, foi vereador na base da Beth, e hoje é o maior inimigo político. E pelo entender, a intenção do Helder é enterrar a Beth politicamente. Eu assim, Thiago, você está falando, eu concordo na questão do peso que a Beth como pessoa sempre teve para Colombo, mas eu conheci um político assim que tenho dois que eu conheci, que eu convivi, que eu considero melhores mesmo, não estou desmerecendo ela. Ela tem toda essa história. Orlando Pessutti, eu não tinha como não dizer o Pestão, e o meu eterno presidente, que quando ele era presidente nacional do meu partido, nós éramos o segundo maior partido do país. O cara sabia fazer política como ninguém. José Carlos Martinez. Né? Então, quem teve o privilégio de conviver com o Martinez sabe o quão bom o Martinez era. Uhum. Né? E daí, se a gente for falando, vai falar de Requião, de outros e tal. Mas, Thiago, tudo isso que você falou bate com o que eu estou dizendo. A Beth, ela fundou a carreira por quê? Ela tinha lá o Thiago, no departamento de juventude. Você teve uma época. Eles nunca deram oportunidade para o Thiago fazer nada. Não. Nunca deram. O Wilson tinha um trânsito fenomenal fora de Colombo. Os moleques dela tesouraram. Vários outros, estamos falando porque somos nós dois aqui, né? Para não ficar falando o nome de gente que não tá aí. Então, assim, Thiago, ela, vamos dizer assim, que ela está colhendo tarde aquilo que ela plantou desde cedo. Agora ela está pagando o preço, né? Igual eu falo para vocês, eu tenho um carinho muito grande pela Beth, né? Aqui nós estamos falando da política, né? Respeito a história dela. Eu acho ela uma pessoa humana, sim, eu acho, na minha opinião. Mas a Beth é o que fez o bruto da cidade, tá? Sim. Agora,